Olá, boa tarde, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos iniciando mais um dia de aula de geografia e peço a vocês que peguem a apostila e abra comigo na página 14, tá bom? Como nós falamos na última aula aí, né, sobre como fazer o mapa, né, sobre os limites e as fronteiras aí do Brasil, hoje nós vamos falar sobre os pontos extremos do Brasil. O que é esses pontos extremos, gente? São aqueles pontos onde que nós conseguimos aí demarcar onde inicia, onde termina, né, tanto o ponto extremo de norte ao sul do Brasil, quanto o ponto extremo de leste a oeste do Brasil, e assim conseguimos a demarcar os territórios, tá bom? Então, nós sabemos aí que o Brasil ele tem um território de 8.510.295 quilômetros quadrados. Então, essa é a extensão territorial todinha aí do Brasil, né? Então esse limite, né, que nós temos aí demarcado na página 14, vocês estão comigo aí observando, ele tem então um total de 8.510.295 quilômetros quadrados. Então o nosso território brasileiro, o Brasil, ele é enorme, né, de extensão territorial, de extensão terrena. E está pedindo para vocês observar o mapa a seguir, né? E descobrir quais são e onde estão localizados esses pontos extremos do território brasileiro. Então, de novo, recapitulando o que o tio está falando. Os pontos extremos é aqueles pontos onde que nós podemos saber onde que o nosso território brasileiro inicia e onde que ele termina. E somando aí essa faixa, né, de quilômetros, né, essa faixa aí dos pontos extremos, por exemplo, de norte a sul e de leste a oeste, nós podemos saber então o total, né, do território brasileiro aí, né? Ou seja, o total em quilômetros quadrados, né? O total da extensão territorial do Brasil. E aqui, como vocês podem ver, o nosso ponto extremo do norte aí, né? É o ponto, né, mais setentrional. Olha aí, tá escrito na apostila de vocês. É o ponto mais setentrional. Esse ponto, gente, ele se localiza a 5 graus, 16 minutos e 20 segundos ao norte, né? E como é chamado esse ponto extremo ao norte aí, ou seja, o ponto mais setentrional do Brasil? Ele é denominado, né? E ele é encontrado no Monte Caburaí, ou seja, nascente do rio Alirã, né? Onde que esse ponto extremo aí ele foi demarcado, né? E ali ele é encontrado então, né, o nosso norte brasileiro. Ali é denominado o ponto mais setentrional, ou seja, o ponto norte, né? E aí, pessoal, o que que eles fizeram, né? Quiseram também achar aí o ponto extremo ao sul. E ali medimos, ou seja, fazemos uma reta e medimos quantos quilômetros que deu. Que é essa reta aí em vermelho, né? Como vocês podem ver, né? Ela aí, até chegar no ponto extremo sul, deu aí 4.378.000,4 quilômetros quadrados. E aí então nós temos aí como ponto extremo ponto extremo sul, né, brasileiro, ou seja, o ponto mais meridional, né? Por meridional. Quando falamos de setentrional, estamos falando do norte. Quando falamos de meridional, estamos falando do sul, tá bom? E aí ele foi denominado, né, o ponto mais extremo, ou seja, o finalzinho do sul brasileiro, chamado de Arroio do Chuí, né? Onde que nós temos aí o ponto final aí do sul brasileiro. E ele está localizado aí, gente, a 33 graus, 45 minutos e 7 segundos ao sul, né? Então olha para vocês verem que interessante.
E temos também os nossos pontos extremos, aí o ponto mais ocidental, que está a oeste, né? Onde que está a Serra do Divisor, a nascente do rio Moá, né? Esse daí é o ponto mais ocidental, né? Ou seja, o ponto extremo a oeste do Brasil. Ele está localizado aí a 7 graus, 32 minutos e 9 segundos aí ao sul, né? E ele está também a 73 graus, 59 minutos e 26 segundos a oeste. Então, olha para vocês verem. E aí, gente, o que acontece? Fizemos então, né? Ou seja, o governo fez uma reta, né? Para se achar também o ponto extremo do Brasil ao leste. E aí, né? Ele é chamado de ponto mais oriental. Esse ponto mais oriental, né? Ele é denominado aí o Ponta dos Seixas, né? Que ele está aí também, né, no ponto mais oriental, né, 34 graus, 47 minutos e 34 segundos aí também a oeste. Ok, pessoal? Nessa página, pessoal, para entendermos melhor, né, tem uma atividade onde vocês irão fazer a número 1, que é da seção lápis na mão. Ele está pedindo para você escrever o nome do país ou oceano que faz limite. Quando falamos de limite, estamos falando, né, quem faz aí, né, fronteira, ou seja, quem é que está próximo a esse ponto localizado aí. Por exemplo, no extremo norte do Brasil. Quem é o país que faz aí limite com o extremo norte do Brasil, né? Olha lá bem no mapinha, né, o ponto extremo, o ponto mais setentrional do norte, que é o Monte do Caburaí, né, nascente do rio Aliã. E aí você vai demarcar qual é o nome do país ou o nome do oceano que faz limite, tá bom? E aí você vai fazer da mesma forma na letra B, C e D, tá ok? Vamos para a página 15 agora. Na página 15, pessoal, também tem outra atividade, onde vocês irão pegar e relacionar aí as imagens, né? De acordo com as legendas. E aí, para que vocês entendam melhor aí sobre esses pontos extremos, né? Tanto do norte, quanto do sul, quanto do leste, quanto do oeste. E aí vocês vão localizar, né? E vocês vão perceber que nas imagens tem aí demonstra onde que é esses pontos extremos. E eu quero que você coloque se essa imagem aí está mostrando o ponto extremo do norte, você vai colocar a letrinha N nesse quadrinho aí em branco. Se ele está mostrando o ponto extremo do sul, você vai colocar a letra S. Ou se está mostrando o ponto extremo do leste, é a letra L. Ou se está mostrando o ponto extremo do oeste, a letrinha O. Tá bom, pessoal? Não esqueçam disso. Também na página 15 tem a questão de número 3, onde que vocês, com base no mapa do Brasil, né, ou seja, os pontos extremos que está na página anterior, da página 14, vocês vão marcar com a letrinha V para as afirmativas verdadeiras e a letrinha F para afirmativas falsas, tá bom? E ali vocês vão colocar. Os pontos extremos são os lugares situados nas partes mais distantes de um território. Vocês acham que esse ponto extremo ele é as partes mais distantes desse território ou não? Eles estão nas partes mais próximas aí um ponto do outro, né? O território brasileiro é mais extenso no sentido leste-oeste ou no, né? Ou aí vocês vão lá na imagem, né, no mapa, né, da página 14 e vão ver qual é a extensão territorial maior aí do Brasil, se é no sentido leste a oeste. Depois, o ponto extremo leste do Brasil é o ponto dos Seixas, que fica no estado da Paraíba. Será que o ponto dos Seixas se localiza aí no estado da Paraíba? Vocês vão pegar e olhar também nesse mapinha, viu? Brasil, pontos extremos. E por fim, o Arroio do Chuí. Ele está localizado no estado
do Rio Grande do Sul e é o ponto extremo sul do Brasil. Verdadeiro ou falso, gente? E aí vocês vão pegar e observar isso daí, né? E colocar se é V ou F, tá bom? Vamos para a página 16. E na página 16, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção. Nós falamos dos pontos extremos do Brasil. E agora nós vamos falar sobre a divisão política administrativa do Brasil, né? Os pontos extremos, então, recapitulando, são aqueles pontos que deram, né, início aí para se medir a extensão territorial do Brasil, né? Desde o ponto mais extremo ao norte até o ponto mais extremo sul, desde o ponto mais extremo ao oeste até o ponto mais extremo ao leste, né? E ali, então, demarcando esses pontos mais extremos, nós temos, então, uma reta em que nessas retas, né, de um ponto ao outro, nós conseguimos, então, descobrir aí, né, quantos quilômetros territoriais tem o Brasil. Da mesma forma também é feito nos outros países, tá bom, gente? Eles vão localizando os pontos mais extremos de um país do país, né, do local do país, e ali fazendo essas medições para ver qual é a extensão territorial do país. E assim foi feito com o Brasil, né? Demarcando os pontos extremos de um ponto ao outro, né? Do norte ao sul, do leste ao oeste, e ali achamos a extensão territorial. Agora nós vamos falar sobre a divisão político-administrativa na página 16. Então você estudou que geralmente a área urbana e a área rural formam um município. Os municípios juntos formam um estado. Estudamos isso aí na aula retrasada, né? Então, a área urbana e a área rural, os dois juntos, né, formam um município. Por exemplo, Pirapora. Vamos dar um exemplo aqui. Como que Pirapora é formada? Ela tem uma área urbana, que é a cidade de Pirapora, né? E ela tem a área rural, que são os assentamentos que fazem parte, né, de Pirapora. E nós temos aí alguns assentamentos, né, como a Prata, o Paco e etc. Tem vários outros aí áreas rurais também, né? Os projetos de irrigação também fazem parte aí da área rural do município de Pirapora. Então, juntando essa área toda aí, nós temos um município, né, que é chamado de Pirapora. Então, tanto a área rural quanto a área urbana faz parte. E, pessoal, juntando todos os municípios, aí nós temos Pirapora, Buritizeiro, Vaz da Palma, Ibiaí, Ponto Chique e os demais outros municípios aqui que localizam próximo à nossa região, nós vamos ter aí, né, o estado, não só os que mais próximos, mas os outros também, né? Eles vão juntos formar o estado. E aí é onde que nós vamos ter a formação, né, territorial de um estado, como por exemplo o de Minas Gerais, né? Nós estamos localizados no município de Pirapora, que tem a junção de uma área urbana com a área rural, e estamos localizados dentro do estado de Minas Gerais, que juntando todas as cidades, todos os municípios, formam então o nosso estado. Então, ao todo, gente, o nosso Brasil ele tem 26 estados e um distrito federal. Ele compõe nosso território brasileiro, tá bom? Por que 26 estados? Porque o Distrito Federal ele está localizado dentro de um dos estados aí, né? Por isso nós temos a localização, então, né? O total aí de 26 estados. Porém, se formos falar de unidades federativas, unidade de federação, ou seja, unidades do governo federal que ele comanda, são 27 unidades federativas, porque aí o Distrito Federal é contado também, tá bom, pessoal? E a nossa Federação Brasileira ela está localizada dentro do continente americano, né? E qual é o nome do continente americano,
né? Em qual parte do continente americano nós estamos localizados? Isso mesmo, no sul americano. Então, você sabia que o Distrito Federal ele é a menor unidade federativa do Brasil? Ele não tem municípios e nem bairros e é composto por 33 regiões administrativas, que é denominadas de RAs, né, que dependentes do governo, né, o governo federal. E a unidade federativa onde está situada a capital do país, Brasília, né? Então, nossa unidade federativa aí, gente, ela não é dividida em municípios, né, e nem bairros. Ela é dividida, nossa unidade federativa, ela é única, né? Então, ela é toda aí denominada Brasília, né? Então, não tem como ser dividida aí em bairros, né, e nem em municípios, tá bom? Ela é só um território, uma área territorial única. E aqui nós temos a fotografia aérea de Brasília, no Distrito Federal. Olha para vocês verem que ela tem um formato aí de um avião, porque foi planejada, né? Brasília foi planejada aí em formato de avião, né? E ali, como vocês podem ver, aqui nós temos a asa, né? Aqui nós temos o corpo do avião e etc. E ali, gente, ela foi crescendo, denominando aí outras cidades satélites, né? Que ali estão próximas a ela, próximo ao Distrito Federal, próximo a Brasília. Porém, eles são denominados cidades satélites, né? Que não fazem parte aí do Distrito Federal, né? Da unidade federativa. Então, nos mapas abaixo, observe a localização de uma unidade administrativa no território brasileiro. Então, aqui nós temos o município de Angatuba, São Paulo, né? E aqui tem o distrito Unidade Federativa de São Paulo, né? Onde que a unidade administrativa de São Paulo, né? Que ela mostra então como que é denominada esse município aí de Angatuba em São Paulo. Olha aí para vocês verem. Lembra que é a junção de um território onde que tem área urbana e área rural para se denominar um município, por exemplo, o município de Angatuba, ele tem aí, gente, olha a malha urbana, né, de Angatuba. É bem pequenininha a cidade de Angatuba aí, né, a malha urbana, onde que é a área urbana, onde que existe pessoas, construções e casas, né, bem pequena. Mas olha aí, né, a extensão territorial de área rural aí de Angatuba, né? Mesmo assim, é considerado um município, porque dentro dessas extensões territoriais aí de área rural é o limite de Angatuba, então é tudo aí, né? E aqui nós temos a representação dela dentro do estado de São Paulo. Olha para você ver o tamanho do pontinho aí, né, dessa cidade, desse município de Angatuba, dentro do estado de São Paulo, né? Então ela é bem pequena em extensão territorial dentro do estado e a malha urbana é mais pequena ainda em extensão territorial municipal, porque ela está rodeada aí, né, de áreas, né, rurais, ou seja, de área aí onde que não é tão habitado pelas pessoas, né, pois é uma área bem extensa e rural, pode ser de plantação e etc, né, de projetos e etc. E por fim, pessoal, nós vamos para a página 17, onde que vocês vão fazer essa atividadezinha aí, na página 17. Falando um pouco aí sobre o Brasil político, né? E aí vocês vão ter que utilizar o mapa do Brasil político para resolver essas questões propostas. Aí, e no material de apoio. Então vocês abrem o material de apoio e utilizem esse mapinha aí e escrevam qual o título desse mapa. Depois, letra B, que informações esse mapa apresenta. E depois a letra C, o município onde você e seus familiares vivem faz parte de qual unidade federativa, né? E aí você vai marcar no mapa a unidade federativa com lápis de cor laranja para o tio e mostrar aí para ele, tá bom? Nesse material de apoio, que é esse
mapinha aqui, ó. Esse mapinha aqui, lá no material de apoio, tá bom? Então fica aí, gente, a nossa aula de hoje, essas páginas, né? Da página 14 até a página 17. Qualquer dúvida pode perguntar ao tio, ele estará aí para ajudar, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau!